Silvana, por que você fala tanto de cavalos? Você realmente acredita que um cavalo pode ensinar alguma coisa sobre a nossa vida? Eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque a resposta nunca é sobre cavalos, é sobre pessoas. Na verdade, eu quero contar hoje a história de um homem que me ajudou a entender isso de uma forma mais profunda. O nome dele é Buck Brannaman. Se você nunca ouviu falar dele, provavelmente já ouviu falar do filme O Encantador de Cavalos. Pois é, foi ele quem preparou, treinou os cavalos do filme. E é curioso, porque muita gente conhece o Buck Brannaman por causa do filme. Mas eu conheci o Buck Brannaman como treinador de cavalos e sempre admirei como ele se relaciona com os cavalos. Mas quando eu descobri a história dele, uma coisa me marcou profundamente. A forma como ele escolheu olhar para a vida. Buck Brannaman teve uma infância extremamente violenta. O pai era agressivo, ele e o irmão apanhavam com frequência. Cresceram aprendendo que força era a maneira de controlar qualquer situação. Se alguém me perguntasse qual seria o futuro daquele menino, a resposta mais óbvia seria: ele vai repetir o que viveu. Mas não foi isso que aconteceu. E essa, para mim, é a parte mais bonita da história. Porque algumas pessoas oferecem ao mundo exatamente aquilo que receberam. Outras oferecem aquilo que passaram a vida inteira desejando receber. E Buck Brannaman escolheu oferecer respeito, escolheu oferecer calma, escolheu oferecer presença. E foi convivendo com os cavalos que ele refinou esse jeito de estar no mundo. Tem uma pergunta dele que me marcou quando eu li uma entrevista numa revista famosa americana. Dizia assim: em vez de perguntar o que esse cavalo está fazendo, ele perguntava: por que esse cavalo faria isso? Olha como muda. Parece a mesma pergunta, mas não é. A primeira quer explicar um comportamento. A segunda quer compreender uma história. E eu comecei a perceber que a gente faz exatamente o contrário nas nossas relações. A gente conhece 5 segundos da reação de alguém e acredita que já conhece aquela pessoa inteira. A pessoa responde atravessado, ela é grossa. O filho não escuta, é teimoso. O cavalo assusta, é bravo. A gente tem uma mania enorme de transformar comportamento em identidade. E foi aí que lembrei de uma fase da minha vida. Quando eu dava aula para iniciantes na Universidade do Cavalo, inclusive eu falei dessa experiência no vídeo anterior. Era engraçado. O mesmo cavalo trabalhava praticamente o dia inteiro, o mesmo lugar, o mesmo equipamento, o mesmo manejo. Mudava apenas uma coisa: quem montava. E o comportamento do cavalo mudava junto. No começo, eu observava o cavalo. Depois comecei a observar os alunos. Sabe, hoje eu percebo que eu deveria estar observando uma terceira coisa: a relação. Porque o cavalo não reagia sozinho. A pessoa também mudava por causa dele. Os dois construíam alguma coisa naquele encontro. E isso mudou a forma como eu entendo a frase que todo mundo conhece. A frase é: o cavalo é um espelho. Eu mesmo falei essa frase durante muitos anos. Hoje eu já não gosto tanto dela, porque o espelho
apenas devolve uma imagem. O cavalo faz mais do que isso. Ele participa, ele influencia, ele responde, ele convida, ele também muda. Aquilo não é um espelho, é um encontro. E encontros verdadeiros nunca transformam apenas um lado, transformam os dois. Outra coisa que eu aprendi observando os cavalos é que eles não ficam presos aos rótulos que nós criamos. Nós dizemos, esse cavalo é bravo, mas muitas vezes ele apenas ficou assustado. Observe o que eu vou falar agora. Nós dizemos, eu sou ansiosa, quando na verdade estamos vivendo um período de ansiedade. Parece um detalhe, mas muda completamente a forma como nos enxergamos. Porque um estado pode passar. Uma identidade parece uma sentença. Quanto mais anos passo convivendo com cavalos, menos me interessa descobrir como alguém é. E mais me interessa entender o que aconteceu para ela chegar desse jeito. Essa mudança de olhar transformou não apenas a forma como me relaciono com os cavalos, mas transformou a forma como eu me relaciono com as pessoas. E, sinceramente, transformou completamente a forma como eu conduzo os meus atendimentos. Porque muita gente imagina que quando procura o oráculo do cavalo, está procurando alguém que vai dizer o que fazer. E eu sempre respondo, explico a mesma coisa. Esse nunca foi o meu trabalho. Meu trabalho é ajudar a pessoa a enxergar a própria história de um lugar que ela ainda não conseguiu enxergar sozinha. Porque quando a história ganha um novo significado, o comportamento deixa de ser uma prisão. E antes de terminar, eu quero devolver uma pergunta. Quando foi a última vez que você mudou completamente de opinião sobre alguém depois de conhecer a história dela? Eu faço esse exercício até hoje. E, sinceramente, acho que os cavalos continuam sendo alguns dos melhores professores que já encontrei, principalmente para lembrar sobre isso. Essa é a história de hoje. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque toda quinta-feira eu gosto de vir aqui contar uma história verídica. Nos vemos na próxima quinta. Fui!